Bom, meninas, em primeiro lugar, obrigada por aceitarem apresentar o material de vocês. É muito legal que as pessoas que leem o material saibam que pesquisadores são pessoas, são gente como a gente, sai daquele imaginário do inalcançável, né? E é muito bom tê-las aqui. Bom, eu vou começar então pedindo que vocês se apresentem com muita calma, carinho e cumplicidade, muita dedicação total a vocês. Respira, fale um pouco quem vocês são, uma de cada vez, obviamente, né? Experiência profissional, experiência como acadêmicas. Conte um pouquinho para gente. Bem, eu sou Rosenilda, certo? Professora de educação infantil, mestre em ciências da educação, né? Concluí o mestrado logo recentemente na UAA, lá no Paraguai. E, assim, é um prazer imenso, desde já quero agradecer pela oportunidade, certo? Gosto muito do meu fazer pedagógico. Trabalhei 20 anos como gestora escolar e é um aprendizado muito grande, porque é através da parceria, né, dentro de um grupo, dentro de uma instituição, é que a gente aprende um com os outros. É verdade. Não, e vocês estão na ponta das gerações, na ponta aí da educação do Brasil, vocês são privilegiadas, sofredoras, mas privilegiadas. Verdade. E você, como que fala seu nome? Maxi? Maxoélia. Maxoélia. Caprichado, né? Eu sou Maxoélia, também sou professora da educação infantil, a qual gosto muito, trabalho em creche. Já perpassei por outros setores, como zona rural, que também é muito bom, pelo ensino fundamental 1 e 2, há muito tempo, mas há um bom tempo eu estou na educação infantil. Sou mestra em Ciências da Educação pela Universidade Autônoma de Assunção. Já fui também gestora durante 4 anos e por um bom período também trabalhei ajudando, né, na administração da creche. E que sou bacana. Fã desse setor. Bom, eu acho que o gestor escolar ele enfrenta um desafio enorme nessa sociedade complexa, não só os gestores, os professores mesmo. Eu tenho percebido que a gente está numa sociedade mais do que complexa, né? Para você lidar, para você gerir. Fale para a gente, então, dentro do material de vocês e da própria experiência, porque nisso vocês têm muito mais experiência do que eu. É como você falou, né? O gestor, ser gestor é uma tarefa muito difícil, árdua. O gestor escolar, ele enfrenta muitos desafios, porque lidar com o trabalho administrativo, né, o pedagógico, o burocrático, no todo, sobrecarrega muito o gestor. E quando a gente fala em relação a gestor escolar nas creches, que é o nosso foco, a tarefa é mais árdua ainda. Por que mais árdua? Porque o gestor ele precisa ter um conhecimento mais amplo, certo? Da legislação que rege todo o processo dos servidores. Não é isso? Ele precisa estar respaldado com os documentos, como está inserido aí das políticas públicas, e não é fácil lidar como gestor. Eu, como experiente mesmo nessa área, enfrentei vários desafios por 20 anos. E ele precisa identificar toda a responsabilidade, né? As finalidades, as características do processo administrativo, cumprir o fazer, né? Direitos e deveres, valorizar por meio das relações interpessoais todos os servidores. É muito difícil, principalmente quando se fala em relação à creche, porque lidar com os demais funcionários é um pouco difícil, porque cada um ele tem uma visão diferente. Mas, graças a Deus, certo? Ainda bem
que já mudou muito. A educação infantil antes, quando era, né, assistida, do modo assistida, né, assistencialista, era bem pior, porque o gestor ele era visto como um chefe, alguém que todos os funcionários tinham que obedecer tudo que o gestor falava. Hoje a gente já mudou muito, né? O gestor hoje ele precisa ter uma mente aberta, preparado para lidar, né, com todos os documentos que regem o trabalho dele, não é, Marcélia? Nossa, você falou tão fácil, Marcélia. Agora fiquei com inveja. Bom, a Maxuélia, a gente fala devagarzinho, a Maxuélia também tem experiência como gestora escolar e também experiência em creche. Na sua visão, se você pudesse diferenciar, como você falou que já foi também do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, qual seria o desafio que a creche tem, a gestão da creche tem, que já não teria tanto nesses ensinos fundamental, tanto 1 quanto 2? Eu sempre digo que o maior desafio do gestor hoje de uma creche é que ele é somente o gestor. Na administração, nós não temos secretários. Aqui na nossa cidade, não tem um secretário. Não tem um auxiliar de gestão. É apenas o gestor e os coordenadores da instituição. Essas coordenadoras, elas são 4. Hoje estão 3, né? 3, porque uma acabou de sair, então são 3, que estão subdivididas para 6 creches do município. Então, elas não têm como estar o tempo inteiro na creche junto com o gestor. E o gestor, ele só, o tempo todo, precisa estar regendo tudo que acontece dentro da instituição. Tanto o humano, pedagógico, o funcionário, os funcionários de apoio e os professores, os alunos, tudo que acontece, eles têm que estar ali presente. Mas mesmo os coordenadores sendo itinerantes, elas também dão um apoio, assim, um suporte super legal para a gente, porque elas estão sempre presentes, assim, quando a gente precisa. Para o ensino fundamental 1 e 2, nós temos uma equipe de gestão bem maior. Dentro dessas instituições, nós temos um quadro contendo vários coordenadores, em algumas outras nós temos pelo menos um coordenador direto, tem o secretário, tem o auxiliar administrativo, o vice-diretor, e nisso aí tem um suporte maior para reger toda essa instituição. Uhum. Em que cidade vocês estão? Camaquã, Bahia. Legal. E essa é uma realidade que vocês acreditam que seja do Brasil ou do estado de vocês? Eu conheço essa realidade só em nosso município. Eu não sei como acontece em outros lugares. Apesar de que a educação infantil no nosso município, principalmente as creches, elas são bem, mesmo assim, bem faladas, porque o trabalho feito dentro delas são bem feito, uma educação mesmo assim de qualidade. Uhum. Bacana. A administração geralmente é perfeita. Eu acredito que a educação infantil em relação às creches é um fator, certo? Não só do nosso município, mas a nível estadual. A gente percebe, se a gente for lá para as pesquisas, a gente vê que a educação fundamental, ela está lá no IDEB, né, como destaque. Mas se formos fazer a pesquisa em relação à educação infantil creche, ela é como se não existisse. É interessante que as políticas públicas, ela existe para, né, suprir essas necessidades. O gestor ele precisa estar respaldado, e as leis, a gente vê, são muitos programas, certo? Que é para a educação infantil, mas programas esses, a gente sabe que a verba é pequena, não é igual, né, ao ensino fundamental, e o gestor, ele, coitado, ele sofre muito em relação, eu acredito que, quanto ao financeiro, é um problema geral do nosso estado, Bahia.
certo? E o gestor ele tem que se virar. Além de temos uma verba pouca para alimentação, a gente reconhece, né, que vem pouco, o município ainda tem que fazer esse complemento para suprir as necessidades das crianças, mas a gente sabe que a criança ela não precisa somente do alimento, ela precisa também do pedagógico, e uma das coisas, um dos pilares que a educação infantil creche, ela tem é o brincar, o educar, o cuidar, o interagir, certo? É um todo, ela precisa, e para tanto, o gestor ele precisa muitas vezes se virar com uma pequena verba que vem para suprir as necessidades dos professores, professores estes que não conseguem comprar receber todo o material. Se quer fazer um trabalho de qualidade, nós temos que comprar. É muito bonito quando a gente ouve falar das políticas, né, partidárias. Eu acho que chegou o momento dos políticos olhar com um olhar de amor e compaixão para a educação infantil. Não adianta termos creches, estruturas, como a gente vê, creches Brasil Carinhoso, né? Creches de padrões grandes, só estruturas. Se a gente for fazer uma análise e pesquisar realmente as estruturas das creches, geralmente falando Bahia, é uma negação, porque, infelizmente, a gente vê estrutura, mas a instituição precisa de manutenção, não só da estrutura física, mas do pedagógico, né? A realidade das crianças que necessitam, crianças com N problemas, famílias com N problemas, e muitas vezes o gestor, ele tem, além de fazer, como a colega falou, o trabalho burocrático, administrativo, acompanhar o pedagógico por não ter um suporte, né, diário, não suporte realmente, que eu digo, suporte do vice-diretor, que aqui a lei aqui não ampara a gente em relação a isso, coordenador permanente. Além disso, ainda tem que ter ainda tempo, tirar um pouco do tempo para assistir as famílias. A gente sabe que hoje são várias famílias desestruturadas e que muitas vezes chegam para abrir seu coração, crianças com problemas que tem que analisar, né? Além tem que ser análise, às vezes, do gestor, né? Juntamente com os professores e toda a equipe. O que vocês estão colocando aqui para a gente, e é muito importante a gente ter esse canal, é esse papel multi, né, do gestor de creche, e é um olhar que vocês tocaram num ponto bem interessante, porque, assim, eu sou doutora em psicanálise com ênfase em neurociência, e no desenvolvimento humano, a gente vê que a idade do 0 até os 5, 6 anos é a base do indivíduo. E vocês estão trabalhando justamente nessa base de construção do eu, de reconhecimento, de moral, de conduta, de educação, e, por um acaso, a política pública não olha para esse lugar. E vai cair aonde essa bomba? No colo do gestor, que tem que fazer, além de tudo isso, de se preocupar com esse indivíduo que precisa desenvolver, ainda com as questões administrativas, com o pessoal, com o recurso, com as leis, com os pais. Então, há uma sobrecarga também, né? Porque além a falta de recurso também, essa administração do todo, o que leva uma sobrecarga, e eu diria até que uma não eficiência, mas não por incompetência do gestor, mas pela máquina toda que não está funcionando. Na realidade, a gente vê que o PNE hoje, ele já nos deu uma base melhor, ele já deu uma olhada melhor para a educação infantil, já estruturou melhor essa educação infantil. Só que não da maneira que gostaríamos, não do mesmo formato que eles estruturaram o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Tanto que quando você procura nas pesquisas, a maioria das pesquisas, como a Rosenilda falou, eles não veem o aluno da educação infantil. Por quê? Você olha numa pesquisa, você sempre vê lá contando os alunos de 6 anos em diante. De 0 a 5, geralmente não estão sendo levados em conta nessas pesquisas. Como
e como foi dito aí em relação ao gestor, ele tem que ser realmente, eu sempre digo assim, ele precisa ter um olhar de águia, não é? Precisa ter um olhar de águia e muito equilíbrio emocional, psicológico, para saber lidar com essas situações. Porque não é só isso, não é? Trabalhar o ser humano não é fácil. Além dos vícios de muitos anos atrás, que alguns funcionários trazem. E quando se fala em relação à creche, nem se, é o que bem acontece. Então, o gestor ele precisa ainda ter esse equilíbrio, porque a gente fala muito em gestão democrática, mas a gestão democrática não é você deixar o funcionário fazer o que quer, certo? É trabalhar coletivamente, ouvir a ideia um do outro, né? Ouvindo as sugestões de todos, para que assim consiga alcançar a meta que o objetivo que quer alcançar, que é uma educação de qualidade para todas as crianças. Verdade. E deixa eu saindo um pouco, só para me entender, em que momento que vocês decidiram buscar um mestrado para se especializar? Na verdade, eu gosto muito de uma cara tipo assim, nossa. Gosto muito de ler, eu tenho sonhos, né, de ir muito além. E tive a oportunidade, abracei a causa e trouxe a colega junto comigo, por isso que ela fez esse olhar aí. E o mestrado, sempre quando eu pensei em fazer uma especialização, eu sempre pensei em fazer em gestão pela experiência que eu tive de lidar. Então, são muitas coisas que, se tivesse ao alcance do gestor, a gente mudaria, né? A gente mudaria, mas o gestor ele não tem autonomia como deveria ter, certo? Eu não digo autonomia dentro da instituição em si, mas eu digo ter autonomia, que a gente ainda está nessa conquista da autonomia do administrar financeiro, porque não é fácil o gestor estar à frente e as cobranças são grandes, é cobrança do pessoal de apoio, é cobrança dos professores, não é? Então, assim, além da cobrança, porque é fácil, vamos dizer assim, né, o sistema de educação, né, conselho, secretaria de educação, cobrar do gestor. E o difícil é dar esse respaldo necessário para que o gestor ele possa devolver uma educação de qualidade. Então, bacana. Assim, eu fiz o mestrado pensando realmente em aprender mais, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, porque a gente precisa buscar, a gente precisa ler, né? Buscar teóricos que nos ensine mais. Verdade. E foi iniciativa de vocês? Ou vocês tiveram algum incentivo por parte do município? Não, o município não deu incentivo nenhum. Tivemos, sim, uma pessoa de um instituto que veio até aqui, nos ofereceu mestrado. No momento, chegou primeiro na instituição que eu trabalho e eu indiquei a minha colega. Eu tenho uma colega chamada Rosenilda, em outra instituição, que gostaria muito de fazer um curso desse. Ele foi para lá e de lá ela mandou ele de volta para chamar de volta. Chegou, olha, sua colega se inscreveu, e aí você? Eu falei, tá, já que ela foi, eu vou também. Porque realmente, como professor, precisamos sim estudar, buscar, né, novos parâmetros, estar sempre correndo atrás de uma melhoria, porque a educação ela muda a cada momento, a cada instante. E precisamos estar acompanhando essas mudanças. E é importante a gente estar sempre procurando estudar, nos qualificar. E com fé em Deus, iremos também começar um doutorado em breve. Amém. Falando em qualificação, é uma das coisas que eu percebo os gestores, eles buscam muito, né? O gestor ele não pode ser gestor de qualquer maneira. Hoje a gestão ela mudou muito. Acredito que na boa parte do estado
através da eleição, né, para diretores, que é votação direta entre pais, alunos e funcionários, dependendo do nível de escolaridade do aluno e da idade. E o gestor, não é fácil, né, formar um quadro de funcionário. Em relação à creche, precisa ter essa visão, né, de como lidar com os pequeninos. Não pode ser qualquer pessoa, porque tem pessoas que não estão preparadas para lidar. Quando eu digo pessoas preparadas, eu digo desde o pessoal do apoio até o pedagógico, porteiro, o vigia. Todos esses precisam de qualificação. E as políticas públicas, né, a gente ouve falar tanto em política, 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 que mais necessita na educação infantil são pessoas preparadas para lidar, né, para lidar. Até mesmo a gente percebe que até mesmo os secretários de educação entre outros gestores municipais, né, até mesmo, vamos dizer, estadual, eles não têm uma visão, eles não têm um conhecimento de como lidar com esses pequenos. Sim, então, assim, o município, o estado, enfim, já melhorou em relação à qualificação, né? Aqui tem alguns colegas que eles tiveram essa qualificação, nível superior, pedagogia, gestão escolar, nós tivemos. O educador, ele nunca para de estudar, é igual o médico, né? Precisa estar em busca de novos conhecimentos, porque as coisas vão se evoluindo a cada dia. E assim como gestor, nós como professores, a gente busca não só porque a gente gosta de estudar, mas porque a gente visa uma educação de qualidade. E é sempre bom aprender um novo. E esse novo que a gente aprende, a gente sempre motiva outros colegas a fazer o mesmo, porque se a gente ficar esperando o tempo todo, né, pelo Estado, ou qualificação pelo município, a gente não vai alcançar o objetivo que a gente almeja. E nós, professores, eu acho que nós estamos na frente da batalha, né? Somos nós que construímos o amanhã, que trabalhamos com a cabeça, com abertura de consciência. No caso de vocês estão formando uma geração inteira. Então, eu pego ainda mais para cima, vocês já pegam a base ali da próxima geração o município de vocês são essas crianças que vocês estão tratando hoje. Então, eu acho que é um trabalho realmente muito bonito, a especialização é uma necessidade, sim, e eu vejo mais ainda que é uma questão de consciência do professor ter essa consciência da necessidade da educação continuada, que não é só fazer aquilo e acabou, porque os desafios estão sempre aparecendo. Bom, meninas, para a gente terminar aí, ó, nem foi tão difícil. Vocês querem deixar algum recado, falar alguma coisa? Não, quero agradecer, né, a vocês pela oportunidade que estão nos dando. Foi um prazer conhecê-la, certo? E dizer assim, estamos vivenciando um momento político que os políticos em si, os candidatos, aqueles que forem eleitos, eles têm um olhar de amor, de carinho, de inserir mais verbas para que nós, como educadores, a gente possa fazer realmente um trabalho de qualidade, porque a criança ela não entra numa instituição brincar por brincar. É através do brincar que ela aprende, que ela desenvolve as suas emoções, né? Se desenvolve afetivamente, psicologicamente. E esses pequenininhos, como você tem dito, que elas serão o futuro do amanhã. A Constituição Federal, né, a LDB, ela deixa bem claro que é direito da criança, né, está inserida, né, e tanto do Estado, município, enfim, dar esse direito para a criança, para que ela possa ser um cidadão de bem no futuro. E tudo que nós podemos dar para a criança é isso, uma educação de qualidade. Eu sempre falo que as pessoas, assim como eu, saí lá do Fundamental 2, cheguei na educação infantil, não vou negar, com medo, pensando que era uma coisa que eu não ia gostar de ficar, que era algo, uma carreira que eu não gostaria de continuar. Cheguei, eu acho que hoje eu tenho 18, 17 anos de educação infantil, e é uma carreira na qual eu não quero deixar de jeito nenhum, até o final, até chegar à minha aposentadoria. A educação infantil
não é nada mais do que você preparar cidadãos para o futuro. Você está preparando alunos para serem grandes, pessoas para crescer, para estar governando, para estar administrando o nosso país. E as pessoas hoje, os administradores, os nossos governantes, a população em geral, precisa ver e ter um novo foco para a educação infantil. Ver que é uma educação, que é um lugar no qual precisa ter uma educação de qualidade. Precisa priorizar, ter mais cuidado com nossos pequenos, ter mais cuidado com a equipe pedagógica, com a equipe que vai trabalhar dentro da creche. Porque não é fácil, não é chegar lá simplesmente e falar, vou cuidar apenas, vou brincar apenas. Não, eu preciso cuidar, eu preciso brincar, mas, acima de tudo, eu preciso educar. Eu preciso ter cidadãos de ética, cidadãos que realmente queiram ser grandes pessoas no futuro. É verdade. E eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Imagina, nós que agradecemos a presença das duas lindas educadoras que trabalham com amor, que se especializam e ainda são responsáveis por trazer consciência, não só para a sociedade, mas para o pessoal da área, para a área política, que precisa olhar, como vocês falaram logo no começo, com amor, com responsabilidade, entendendo que essa primeira infância, onde vocês estão em contato, é a principal do indivíduo, é onde ele vai aprender ali todos os aspectos, que não é só brincar, envolve muito mais do que isso. É a construção quase do que ele vai ser, dos traumas que ele vai ter, de como ele vai encarar a vida. E é exatamente como vocês falaram, nós agradecemos por vocês estarem aqui como educadoras. Eu respeito muito os professores, gestores de uma forma geral, porque quem trabalha com educação no país é guerreiro. É guerreiro. E uma coisa assim, que às vezes me deixa chateada e magoa, é um colega olhar para você, ou alguém olhar para você e falar assim, poxa, você fez mestrado e está trabalhando na creche? Será que a minha criança de creche não merece um professor especializado, um professor de mestrado, um professor com doutorado, ou do nível superior, maior, pós-doutorado que existir? É verdade. Isso me deixa, assim, às vezes, incomodada. Eu acho que ainda há uma ignorância com relação ao título, né? O título, ele só é uma coisa para colocar aquilo que a gente está se inclinando a saber e abrindo a nossa cabeça. Título não dá diferença para ninguém, e muito pelo contrário, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que precisa estudar, mais a gente percebe que precisa... nada. Então, quem fala assim, certamente é que é ignorante. Isso me deixa muito chateada. Mas não, eu acho que um olhar com piedade, porque quem fala uma coisa assim é porque tem no seu âmago a ignorância e acha que com o título seria alguma coisa diferente, e na verdade não é. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa saber. Então, e é justamente para eles que a gente precisa buscar. Exatamente. Para que esses pequenos não venham se tornar ignorantes assim amanhã. Pois é. É verdade. Mas foi um prazer. E eu espero que esse vídeo, né, assim como a gente, para fazer o mestrado, a gente foi em busca, encontramos várias fontes para chegar até onde nós chegamos, que esse vídeo também, os artigos que temos publicados, que chegue ao alcance de outras pessoas e que sirva, né, como ferramenta para o desenvolvimento do trabalho deles. Meu muito obrigada a vocês. Isso daí você já pode ter certeza que já está bastante, né? Nossa, graças a Deus, o artigo que vocês escreveram, os artigos, na verdade, eles chegam muito rápido para muita gente e auxiliam muitas pessoas, não só no âmbito acadêmico, mas na prática diária. Isso é bom. Tchau, queridas. Fica com Deus. Beijo, muito obrigada, prazer. Beijo, prazer. Tchau.